Provérbios 10. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. O que é mais valioso? Riquezas que pesam na consciência ou bênçãos que enriquecem sem dor? Essa é a provocação que surge quando lemos Provérbios 10. O capítulo nos convida a olhar além das aparências e questionar o tipo de riqueza que realmente estamos construindo. Porque existem bens que se acumulam com ansiedade, com culpa, com perda de paz. E existe uma riqueza diferente, que vem acompanhada de segurança, propósito e favor de Deus. Provérbios 10 marca uma virada no livro. A partir daqui, Salomão não fala mais em longos discursos, mas em sentenças rápidas, cada uma como uma semente de sabedoria. São contrastes diretos entre justo e ímpio, diligente e preguiçoso, sábio e insensato. Essas comparações revelam não apenas estilos de vida, mas resultados inevitáveis. No centro de tudo está uma promessa que atravessa gerações. A bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não vem dor alguma. É essa diferença que muda tudo. Porque não se trata apenas de possuir, mas de viver de forma que o que se conquista não roube a paz, não destrua relacionamentos, não pese na alma. O capítulo inteiro se ergue sobre essa tensão. De que lado cada um de nós se posiciona e qual herança está sendo construída? A virada do livro de Provérbios. Provérbios 10 marca uma transição importante dentro do livro. Até aqui, Salomão vinha construindo discursos longos, em tom de apelo, chamando o ouvinte a abraçar a sabedoria e rejeitar a insensatez. Mas a partir deste capítulo, a forma muda. Em vez de mensagens estendidas, encontramos sentenças curtas, diretas e cheias de contraste. É como se cada versículo fosse uma lâmina afiada, cortando de maneira clara a diferença entre dois caminhos, o do justo e o do ímpio. Essa mudança não é apenas de estilo literário, mas de impacto. Cada frase é como um provérbio independente, capaz de ser lembrado, repetido e aplicado na vida diária. Não há espaço para abstrações. É a sabedoria colocada em pílulas práticas que podem ser levadas para o cotidiano. O tema central continua sendo o mesmo: a vida sob o favor de Deus versus a vida entregue à insensatez. Mas agora, a ênfase é na comparação constante. O justo acumula segurança, o ímpio acumula problemas. O sábio edifica, o tolo destrói. Essa sequência de contrastes nos prepara para compreender que a bênção que enriquece sem dor não é fruto de sorte, mas de escolhas diárias que revelam caráter. É nesse cenário que surge a primeira grande lição do capítulo. Onde está o verdadeiro tesouro? O verdadeiro tesouro da justiça. Logo no início, o contraste é traçado entre dois tipos de riqueza: a acumulada pela injustiça e a que nasce da integridade. Salomão declara que os tesouros da perversidade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Essa afirmação é direta e cortante, porque mostra que não é a quantidade de bens que determina o valor da vida, mas a qualidade do caminho trilhado para obtê-los. O verdadeiro tesouro não se mede apenas pelo que se pode contar, mas pelo que permanece quando tudo ao redor desmorona. O ímpio pode encher seus depósitos com ganhos injustos, mas sua segurança é frágil, sustentada por areia. Já o justo constrói sobre a rocha. Sua integridade se torna muralha, sua retidão é fonte de vida, e sua confiança está no Senhor que protege e sustenta. Essa lição atinge em cheio qualquer ilusão de prosperidade sem Deus. O que vem pela perversidade se dissolve. O que vem pela justiça permanece. A vida não se resume a juntar, mas a edificar. E quem edifica sobre a justiça constrói uma riqueza que vai além da matéria. Uma herança de paz, confiança e propósito. É nesse ponto que o capítulo nos conduz a outro contraste essencial: o valor do trabalho diligente diante da preguiça que leva à perda. Trabalho diligente versus preguiça. Provérbios 10 deixa claro que a bênção não acompanha mãos preguiçosas. O contraste é direto. O que trabalha com diligência acumula, mas o preguiçoso empobrece.
A imagem é forte porque mostra que prosperidade e responsabilidade caminham juntas. O trabalho diligente não é apenas esforço físico, mas atitude de constância, disciplina e fidelidade no que se faz. A preguiça, por outro lado, não se apresenta como um inimigo violento, mas como uma erosão silenciosa. Ela corrói aos poucos, atrasando, adiando, justificando. Enquanto o diligente constrói degrau por degrau, o preguiçoso perde oportunidades e desperdiça tempo. E o tempo, uma vez perdido, não pode ser recuperado. O texto mostra que o justo sabe aproveitar as estações. Ele colhe no tempo certo porque está atento. O insensato, no entanto, desperdiça a colheita e fica envergonhado. Aqui está um princípio essencial. A bênção do Senhor não substitui o trabalho, mas o engrandece. Deus prospera mãos que se levantam com propósito, e não mãos que se cruzam em indiferença. Esse contraste prepara o terreno para outro ponto vital. Assim como o trabalho pode edificar ou destruir, as palavras também carregam poder de vida ou de ruína. A palavra que preserva ou destrói. Provérbios 10 mostra que a boca do justo é fonte de vida, mas a do perverso encobre violência. Com essa imagem, Salomão nos lembra que a prosperidade verdadeira não está apenas no que se possui, mas também no que se fala. As palavras revelam o coração e determinam caminhos. A boca do justo transmite sabedoria, consola, orienta e preserva. Suas palavras alimentam, assim como o pão sustenta quem tem fome. Elas constroem relacionamentos firmes, geram confiança e servem como semente que floresce no tempo certo. É assim que a justiça se manifesta não apenas em ações, mas em cada frase que sai dos lábios. Já a boca do ímpio espalha destruição. Suas palavras podem até impressionar momentaneamente, mas carregam veneno que fere e corrói. A mentira, a calúnia e o engano produzem ruína, mesmo quando parecem vantajosas no início. O contraste é claro. O que edifica e o que derruba estão separados por uma linha que passa pela língua. Aqui está a lição. A bênção do Senhor não é apenas riqueza externa, mas pureza de palavras. A vida e a morte estão no poder da língua, e quem a usa com justiça prova do fruto da vida. E é nesse mesmo ritmo que o capítulo segue, mostrando que assim como as palavras preservam ou destroem, a justiça também se torna muralha de proteção para os que andam com integridade. O caminho da proteção divina. Provérbios 10 afirma que o Senhor não deixará o justo passar fome, mas rejeita a cobiça dos ímpios. Esse versículo revela um princípio profundo. A verdadeira segurança não está em estratégias humanas ou reservas acumuladas, mas no cuidado de Deus sobre aqueles que andam em retidão. A justiça aqui não é apenas conceito, mas escudo. O justo, ainda que enfrente dificuldades, encontra sustento e livramento, porque sua vida está firmada no favor divino. Ele não depende apenas do que pode guardar, mas da fidelidade de Deus que provê no tempo certo. Essa proteção vai além do material, alcança também o interior, trazendo paz em meio às tempestades. Já o perverso, mesmo quando acumula, nunca encontra descanso. Sua cobiça o consome e sua segurança se desfaz porque não há base sólida em sua vida. É como quem constrói muralhas de areia. Parecem fortes de longe, mas desmoronam no primeiro vento. Esse contraste mostra que a proteção não é fruto de riqueza externa, mas do relacionamento com Deus. E o capítulo segue ampliando esse raciocínio, lembrando que a alegria do justo é firme, enquanto a do insensato é passageira e frágil. Riso passageiro e alegria permanente. Provérbios 10 mostra que o riso do insensato é breve, mas a alegria do justo permanece. Essa diferença é reveladora. O insensato ri porque busca escapar da realidade. Seu riso é máscara, uma tentativa de ocultar o vazio que o corrói por dentro. Pode parecer forte por um instante, mas se desfaz tão rápido quanto começou. Já a alegria do justo nasce de outra fonte. Não depende de circunstâncias favoráveis nem de ganhos imediatos, mas de um coração firmado em Deus. É uma alegria que permanece porque não está alicerçada no que passa,
mas naquilo que é eterno. Essa alegria não ignora as lutas, mas atravessa cada uma delas com esperança e confiança. Esse contraste mostra que a bênção do Senhor não acrescenta dores justamente porque é acompanhada de paz. O riso vazio pode até enganar por um momento, mas não resiste ao tempo. A alegria verdadeira, porém, se renova todos os dias porque é fruto da presença de Deus na vida do justo. E é nesse ponto que Salomão conduz o capítulo ao seu coração. A declaração de que a bênção do Senhor é a fonte de toda prosperidade verdadeira. A promessa central: a bênção do Senhor enriquece. No coração de Provérbios 10 está a afirmação que atravessa gerações. A bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não vem dor alguma. Essa promessa é um divisor de águas, porque mostra que há uma diferença entre riqueza acumulada por esforço humano e riqueza concedida por Deus. A primeira pode até trazer números altos, mas vem acompanhada de peso. Noites sem paz, consciência culpada, relacionamentos quebrados. A segunda, porém, vem marcada pela leveza da presença de Deus. Ela não causa feridas ocultas, não exige sacrifícios de integridade, não gera culpa nem ansiedade. É riqueza que edifica em vez de corroer. Essa bênção não se restringe ao material. Ela inclui paz de espírito, propósito de vida, relacionamentos restaurados e esperança para o futuro. É prosperidade completa, porque enriquece a alma antes mesmo de encher os celeiros. Essa promessa central serve como farol para todo o capítulo. Ela mostra que a prosperidade sem Deus é frágil e dolorosa, mas a prosperidade vinda dele é firme, completa e eterna. E o texto continua a aprofundar essa diferença, explicando que há um abismo entre o ganho acompanhado de peso e a riqueza que vem acompanhada de paz. A diferença entre ganho e peso. Provérbios 10 mostra que existe uma grande diferença entre o ganho que satisfaz e o peso que escraviza. Muitos acumulam bens, mas junto com eles carregam ansiedade, medo de perder, consciência pesada ou até mesmo conflitos que destroem relacionamentos. Esse tipo de riqueza pode encher os celeiros, mas esvazia a alma. O ganho que vem de Deus, por outro lado, é acompanhado de paz. Não rouba o sono, não fere a consciência e não se transforma em peso. É prosperidade que não cobra a vida como preço. Essa diferença revela um princípio essencial. Não é o quanto se tem, mas a forma como se recebe e como se vive com o que foi dado. A bênção do Senhor não acrescenta dores porque é resultado de confiança nele e não de manipulação ou injustiça. É o tipo de riqueza que não se desfaz diante das perdas, porque está fundamentada em algo maior, o favor divino. Esse contraste nos conduz a outra lição de Provérbios 10. Se cada ganho e cada perda estão ligados a escolhas, então a vida inteira é um caminho de decisões que moldam o destino. A vida como caminho de escolhas. Provérbios 10 deixa claro que cada passo da vida é resultado de escolhas. Não há neutralidade. Cada decisão aproxima da sabedoria ou da insensatez, do favor de Deus ou da ruína. O justo constrói com disciplina e integridade. O ímpio se perde em atalhos fáceis que parecem vantajosos, mas cobram caro no fim. Essas escolhas não se resumem a grandes momentos de virada, mas estão presentes no cotidiano. É no modo de trabalhar, no jeito de falar, no trato com as pessoas, na forma de lidar com o tempo. Cada uma dessas pequenas respostas constrói uma direção, e o conjunto delas define o destino. O capítulo mostra que o justo planta sementes que florescem em vida e segurança, enquanto o insensato semeia vento e colhe tormenta. A bênção do Senhor acompanha quem decide andar no caminho da retidão, porque esse é o solo fértil onde a prosperidade verdadeira pode crescer. E dentro desse cenário de escolhas diárias, surge outro contraste. A vida do justo é comparada à luz que ilumina, enquanto a do ímpio é retratada como trevas que logo se apagam. O contraste entre luz e trevas. Provérbios 10 apresenta a vida do justo como uma lâmpada que brilha, enquanto a do ímpio é uma chama que logo se apaga.
A imagem é simples e ao mesmo tempo profunda. A luz do justo não apenas ilumina o próprio caminho, mas também serve de guia para quem está ao redor. Sua vida é referência, fonte de esperança, reflexo da presença de Deus. O ímpio, por outro lado, pode até brilhar por um instante, mas sua chama não tem sustento. É como uma faísca que impressiona por um segundo e depois desaparece no escuro. Suas conquistas parecem grandes de longe, mas carecem de base sólida e por isso se apagam cedo. Esse contraste mostra que a diferença entre luz e trevas não está apenas no quanto alguém possui, mas em como vive. A bênção do Senhor sustenta a lâmpada do justo, renovando sua chama mesmo em meio às adversidades. Já o caminho do ímpio se esgota porque é alimentado apenas por vaidade e engano. Essa visão reforça o chamado do capítulo. Escolher viver em sabedoria é escolher permanecer na luz. E o próximo passo mostra como essa permanência exige discernimento, pois a sabedoria recolhe e guarda conhecimento, enquanto a insensatez o desperdiça. O valor do discernimento. Provérbios 10 mostra que o sábio recolhe conhecimento, mas o insensato desperdiça oportunidades. O contraste é direto. Enquanto um guarda a instrução como tesouro, o outro trata a sabedoria como algo sem valor e a deixa escapar. O discernimento aqui não é apenas saber distinguir entre certo e errado, mas reconhecer o valor do que se ouve e aplicar no momento certo. O justo entende que cada palavra de sabedoria pode se tornar proteção no futuro. Por isso, guarda no coração o que aprende. Ele não despreza a correção, não ignora os conselhos, não fecha os ouvidos à verdade. Já o insensato, mesmo quando tem acesso à instrução, prefere o caminho fácil, trata com descaso e perde a chance de crescer. Esse contraste revela que prosperidade não é apenas questão de esforço, mas também de atenção. Quem discerne acumula riquezas que vão além do material. Acumula princípios, experiências, maturidade e paz. Esse é o tipo de riqueza que sustenta uma vida inteira. E é justamente nesse ponto que o capítulo nos leva mais longe. A herança do justo não termina nele, mas se estende para além de sua própria vida, alcançando as gerações futuras. A riqueza, que permanece além da vida. Provérbios 10 aponta para um princípio que atravessa gerações. A herança do justo vai muito além de bens materiais. Seus filhos e netos recebem mais do que posses, recebem exemplo, direção e memória de integridade. Essa é a riqueza que não se perde, mesmo quando os tesouros terrenos acabam. A vida do justo se torna um legado. Sua honestidade inspira, sua disciplina ensina, sua fé fortalece. Cada atitude vivida em retidão se transforma em sementes que germinam em quem vem depois. Já o ímpio, mesmo que acumule grandes tesouros, deixa atrás de si apenas vazio, disputas e lembranças amargas. Esse contraste revela que a verdadeira prosperidade não se mede apenas no presente. O justo constrói algo que continua frutificando mesmo após sua partida, porque sua vida foi edificada sobre fundamentos sólidos. A bênção do Senhor o enriquece de tal forma que o impacto se prolonga para além do seu tempo. E é com essa perspectiva de eternidade que o capítulo se encaminha para o seu desfecho, mostrando que a maior prosperidade é viver debaixo da bênção que não acrescenta dores. A riqueza sem dor. Provérbios 10 encerra com uma afirmação que resume toda a mensagem. A verdadeira prosperidade não está em acúmulo, mas em viver debaixo da bênção do Senhor. Essa é a riqueza que não cobra a alma como preço, que não rouba a paz, que não fere relacionamentos, que não pesa sobre a consciência. É a prosperidade que enriquece em todas as dimensões da vida, porque vem acompanhada da presença de Deus. A bênção divina transforma trabalho em fruto, palavras em vida, relacionamentos em refúgio e tempo em legado. Diferente da riqueza conquistada à custa de injustiça, ansiedade ou engano, essa riqueza permanece porque tem origem em Deus. Ela é paz que sustenta, alegria que não se desfaz e segurança que ultrapassa os limites do tempo. O capítulo nos lembra de algo essencial.
Cada escolha constrói um caminho, e cada caminho leva a um destino. O justo encontra refúgio na bênção, enquanto o ímpio se perde no peso de sua própria insensatez. A grande diferença está em onde cada um decide fundamentar sua vida. Esse é o segredo revelado. A bênção do Senhor é a riqueza que dura para sempre, porque vem acompanhada não de dores, mas da paz que só Ele pode dar. Provérbios 10 nos mostrou que existem riquezas que pesam e outras que libertam. O justo encontra no Senhor uma prosperidade diferente, que não cobra a alma, não rouba a paz e não acrescenta dores. Essa é a herança que permanece além do tempo, a bênção que nasce da justiça e floresce em paz duradoura. Esse capítulo nos lembra que prosperidade sem Deus é ilusão, mas prosperidade com Deus é segurança, legado e vida plena. Quem escolhe andar com integridade descobre que a verdadeira riqueza não está apenas no que se possui, mas no favor divino que sustenta cada passo. E essa é apenas uma parte da jornada. Nos próximos capítulos de Provérbios, novas revelações nos aguardam, mostrando segredos ainda mais profundos da sabedoria. Continue acompanhando essa série e descubra o que a palavra de Deus ainda tem a revelar para transformar sua vida.